Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, hoje eu quero contar para você a minha história. Quando eu conto essa história perto de familiares meus, eles ficam ligados, atentos, mas chegam as lágrimas, porque é tudo muito comovente, é honesta e é sincera. Meu nome é Clóvis e faz muito tempo que eu decidi ser caminhoneiro. E tudo que eu vou narrar para vocês aconteceu logo após aquele Natal. Era assim, finzinho do ano, nós devíamos estar mais ou menos no dia 29 de dezembro, já aproximando do fim do ano. Era noite, eu estava atravessando todo o estado de São Paulo e estava indo direto para o Estadão de Goiás. O destino, eu estava levando uma carga para o Estadão de Goiás. Eu ia passar em alguns municípios goianos. Viajava sozinho, como de hábito, como de costume. Devia ser mais ou menos umas 15 para as 9 da noite, por aí. De repente, eu sozinho, na boleia do caminhão, pensando na vida, eu senti assim um arrepio que tomou conta do meu corpo. Eu tive a impressão de que, de repente, havia mais alguém dentro do caminhão. Só estava eu, mas a impressão que eu tinha era de que havia mais alguém na boleia do caminhão. Eu olhei para o banco do passageiro, mas estava vazio, óbvio, não tinha nada, não tinha ninguém. Eu continuei no trecho, tocando o meu caminho. O caminhão não estava numa grande velocidade, até porque estava carregado, e eu estava vencendo uma subida para depois pegar uma área mais plana. E eu continuei o meu caminho. Mas dali uns poucos quilômetros, de novo a sensação se repetiu. O arrepio e a sensação nítida de que havia mais alguém comigo na cabina do caminhão. E só que dessa vez, quando eu olhei na direção do banco a meu lado, eu não acreditei no que vi, porque eu vi a minha mãe. Meu Deus, a minha mãe estava sentada do meu lado dentro da cabina do caminhão. Ela estava sentada e olhava para frente, não estava olhando na minha direção naquele momento. A minha mãe, ela já era falecida. E olha que fazia tempo, 20 anos. E a minha mãe morreu de uma maneira trágica, porque a nossa casa ela era dividida. Ela era uma parte em alvenaria e uma parte em madeira. E a minha mãe estava nos cômodos de madeira quando a casa se incendiou. E ela morreu queimada, carbonizada dentro daqueles 3 cômodos de madeira que pertenciam à minha casa. Havia gente que, sinceramente, eu não sei se fazia aquilo por algum tipo de maldade
ou se tinha algum fundamento de verdade. Eles diziam uma coisa que, sinceramente, eu ficava assustado. A dona Glicéria, ela não quis sair da casa em chamas. Aquilo pesava um pouquinho. Como assim? Quer dizer que a minha mãe não teria desejado sair da casa que pegava fogo? Quer dizer que ela, em algum momento, desejou dar cabo, dar fim à sua própria vida? Era uma questão bastante discutível. Mas essa era a história da dona Glicéria, a minha mãe. Mas isso já tinha 20 anos. E ali, naquele dia, caminhando para aquele finzinho do ano, 29 de dezembro, eu sinto a presença dela dentro da cabine do caminhão. E mais do que sentir a presença, eu a vi sentada no banco a meu lado. Ela olhava para frente e ela parecia ter a mesma idade que ela tinha ao falecer. O espírito, a alma, quer dizer que não tinha envelhecido, não tinha acompanhado o tempo. Ela tinha a mesma idade de 20 anos atrás. Embora eu estivesse assim admirado de que ela estivesse ali, a visão da minha mãe não chegava a me assustar. Muita gente me questiona. Fala: Clóvis, você ficou com medo? Você se assustou? Você ficou com receio? Eu não consigo bem definir o que é. Eu senti aquele arrepio, mas não chegou a me assustar. Posso até dizer que havia até um pouco de alegria em mim de saber que era minha mãe que estava ali. Era ela, 20 anos depois. O curioso é que ela olhava apenas para frente. Ela não chegava a me fitar, ela não chegava a olhar para mim, ela olhava na frente para a estrada. E durante aquele tempo todo, 20 anos pós a morte dela, eu jamais havia tido qualquer coisa que se assemelhasse com aquilo. Era a primeira vez que aquilo me acontecia. De fato, dei-me conta de que a minha mãe, ali ao meu lado, 20 anos depois da sua morte, mamãe se mostrava ansiosa, preocupada com alguma coisa. Isso não era muito comum para ela. Mesmo quando ela estava viva, ela não era ansiosa. Ela não era uma mulher ansiosa, mas demonstrava ansiedade naquele dia. Sempre mamãe fora uma mulher que, diante dos outros, mantinha suas emoções sob controle. Apesar daquela morte estúpida demais. Ela morreu carbonizada. E ainda, apesar de haver aquela conversa, a dona Glicéria, ela não quis sair da casa em chamas. Quer dizer, havia alguém insinuando nas entrelinhas de que a minha mãe tivesse escolhido para si aquele fim. E ao olhar para ela e ver assim a ansiedade da minha mãe, eu tive o desejo de fazer com que ela ali, na boleia do caminhão, na cabina do caminhão, eu tive o desejo de fazer com que ela se tranquilizasse de alguma maneira. Eu queria que ela soubesse que estava tudo bem comigo e que eu, por exemplo, eu não guardava nenhuma mágoa pelo acontecido, exatamente pela conversa que havia de que ela não quisera deixar a casa em chamas. Eu queria dizer isso para ela, né? Porque eu achava que exatamente que essa era a preocupação da mamãe, era por isso que ela estava ali, depois de 20 anos do seu falecimento. Mãe, eu arrisquei, ainda dirigindo o caminhão. O caminhão, repito, estava até lento. E eu também olhando para frente, porque ela não estava olhando para mim. Eu não estava olhando para minha mãe. Mas eu falei: mãe, veja, mãe, olha, tá tudo bem comigo. Ó, a senhora pode ficar tranquila. Não precisa se preocupar, mãe. Eu sempre acreditei que tudo que aconteceu naquela casa com a senhora foi
um acidente, mãe. Eu queria expor para minha mãe, eu queria tranquilizar nesse sentido. De dizer para ela que eu não dava importância e valorizava aquilo que as pessoas falavam. Entretanto, a minha mãe não pareceu dar muita atenção para aquilo que eu tinha acabado de falar. E ela continuava compenetrada e em silêncio e olhando para frente, para a estrada, para frente. Eu pensava que ela não queria ou não podia falar nada. Ela se mantinha em silêncio, apenas olhando para frente. Eu falei, puxa, vai ver que eu tô tendo uma visão da minha mãe, mas ela não pode me escutar. Porque eu disse e ela não respondeu ao que eu disse. Ela não respondeu nada do que eu falei, mas ela continuava ali na boleia do caminhão, na cabina do caminhão. Mas de repente, minha mãe se dirigiu a mim e falou as suas primeiras palavras, que eu ouvi com uma forte impressão na minha mente e não como sons audíveis que nós nos habituamos a ouvir. Era como se houvesse um outro tipo de comunicação. Ela falou comigo, eu entendi. E o que ela disse para mim e que eu entendi claramente é: Clóvis, meu filho, você precisa encontrar um hospital. Clóvis, meu filho, você precisa encontrar um hospital. Um hospital? Eu não entendi o que mamãe... Entendi o que ela falou. Entendi que ela falou que eu precisava encontrar um hospital. Mas eu não entendi o que ela queria dizer com aquilo. Como assim? Um hospital? Eu achei que seria alguma lembrança do tempo em que ela estivesse viva, alguma reminiscência da sua própria morte, embora eu não fizesse ideia do motivo porque aquilo estava acontecendo no banco do passageiro de um caminhão e 20 anos depois do seu passamento. O que a minha mãe estava querendo dizer com aquilo? Que ela, na hora do incêndio, ela pediu socorro, faltou alguém socorrê-la, faltou alguém conduzi-la para o hospital. Será que é isso? Enquanto eu pensava no que responder, a minha mãe voltou a falar comigo. Clóvis, vira aqui, ali, à direita, vira e siga, reto. Por favor, Clóvis, vire ali, à direita e siga reto. Ora, o caminho apontado pela minha mãe me faria sair da rodovia e entrar naquela cidade pela primeira vez. Eu nunca tinha entrado naquela cidade antes. A primeira vez que eu iria entrar naquela cidade se eu obedecesse o que estava dizendo a minha mãe. Mas eu tinha horário para chegar em Goiás. A minha carga, ela era perecível, ela tinha data de entrega. Mas eu não sei o que me deu. O fato é que eu resolvi, como sempre fiz na minha vida, obedecer a minha mãe. Eu nunca a desobedeci. Nem que fosse para vê-la mais tranquila, porque eu queria que ela se tranquilizasse. E eu via que ela estava aflita. A minha mãe estava ansiosa, nervosa. Então eu resolvi obedecê-la. E eu fiz exatamente o que ela pediu que eu fizesse. Virei à direita e segui reto, conforme ela me havia determinado que eu fizesse. Mas nem por isso ela parecia menos preocupada com o que eu estava acabando de fazer. Ela continuava ansiosa, continuava preocupada. Resolvi então falar um pouco sobre a minha vida para ela. Mãe, olha, eu casei. Mãe, eu tenho 2 filhos, seus netos, mãe. 2 meninos. Um deles é Ricardo, o mais velho chama-se Ricardo e o outro é Reinato. Mãe, eu tenho 2 filhos. Eu queria contar as novidades para ela. Sabe quando você quer contar as novidades? Mas nada disso a comoveu. Nem eu falar que eu tinha me casado, nem eu acabar de dizer que eu tinha 2 filhos.
Nada parecia comover a minha mãe naquele momento. E eu ainda tinha que ouvir mais um comentário feito por ela. Filho, concentre-se na estrada, filho. Clóvis, por favor, preste atenção. Concentre-se na estrada. Ela continuou me orientando por aquelas, primeiro, estradas desconhecidas, depois, ruas desconhecidas, porque eu nunca havia antes estado naquela cidade. Entretanto, depois de alguns minutos, nós estávamos dentro da cidade. E aí ela começou a me orientar. Centro, a placa do centro. A placa do centro, Clóvis. E eu, placa do centro. A placa do centro. Quando eu estou chegando na placa do centro, ela disse a Santa Casa. A placa da Santa Casa. Santa Casa, segue, Clóvis, ali. A placa da Santa Casa. Eu vi a placa da Santa Casa, alertado que eu era por ela. E comecei a me encaminhar para a Santa Casa. Mas me dava a impressão de que eu estava socorrendo a minha mãe. Mas como socorrer a minha mãe? Ela já estava morta havia 20 anos. Como que eu estava socorrendo a minha mãe? Mas eu estava seguindo o que ela estava determinando. As placas de Santa Casa. Perguntei para minha mãe, então, o que eu deveria fazer. Ela disse que ela iria, aos poucos, me passando todas as informações. Ela respondeu que eu deveria escrever as informações de contato. Ela queria que eu escrevesse, por exemplo, os números de telefones da minha esposa, o número de telefone da empresa para a qual eu trabalhava. Eu não estava entendendo. Eu achei que eu estava socorrendo a senhora, mãe. Eu pensei que eu estivesse socorrendo a senhora. Ela quer que... Entendi. Ela queria que eu escrevesse as minhas informações. Percebi que, por algum motivo, minha mãe, ela parecia acreditar que eu é que deveria procurar ajuda naquele hospital. Mas eu não estava sentindo absolutamente nada. Eu estava bem. Eu estava muito bem. Entretanto, aquela era a minha mãe. E outra vez, como eu sempre a obedeci ao longo da minha vida, sempre fui um filho obediente, eu fiz exatamente o que ela me pediu. Parei o caminhão, escrevi naquele pedaço de papel as minhas informações. O telefone da minha mulher, o telefone da minha empresa. Ela disse claramente: você vai entrar na Santa Casa pelo pronto-socorro. Você vai entrar pelo pronto-socorro. E eu tratei de tranquilizá-la. Falei: calma, mãe, eu vou fazer isso. Mas a senhora tem que ficar calma, só tem que prometer para mim que vai ficar calma. Como se era possível pedir calma por uma pessoa que já havia falecido. Apesar de não fazer ainda a menor ideia do que eu ia fazer lá dentro daquela Santa Casa. E entrando pelo pronto-socorro. Então, eu parei o caminhão. Parei. E aí, eu fiz menção de ficar com ela. Porque eu queria ficar com ela dentro da cabina do caminhão. Eu não queria interromper aquele nosso encontro. E aí eu fiquei olhando para ela. E ela olhou, desta vez, para mim. O caminhão estava parado. Aí ela olhou para mim. Foi a primeira vez que ela olhou para mim. E disse: Clóvis, o que você está esperando? Vá, pelo pronto-socorro da Santa Casa. Eu falei: a senhora não vai comigo? Vá, estarei com você, vá! E eu aí abri a porta do caminhão. Eu comecei a descer. E olhava ainda. Eu via minha mãe ainda sentada lá, na boleia do caminhão, na cabina do caminhão. E eu comecei a descer. Mas então, alguma coisa começou a acontecer comigo. Porque na medida em que eu pisei aquela calçada, e eu comecei a sentir um cansaço terrível. E eu vi assim o luminoso pronto-socorro da Santa Casa. E eu estava
parecendo que eu estava cada vez mais longe de mim. E aquele cansaço que eu comecei a sentir, pensei então em voltar para o caminhão. Eu queria voltar, eu queria pedir ajuda para minha mãe. Eu estava me sentindo mal. Eu achei que o caminhão, lógico, estava muito mais perto de mim do que o pronto-socorro da Santa Casa. Mas quando eu pensei em voltar para o caminhão, no entanto, assim que eu fiz a menção de voltar, eu senti como que as duas mãos da minha mãe me agarrassem. A minha mãe, ela tinha descido comigo, eu não tinha visto e nem podia. Ela tinha descido comigo, então eu senti como que as duas mãos da minha mãe me agarrassem e me levassem para frente, assim, me impulsionando para frente. E eu tive que continuar, mas no meio do caminho, a minha visão foi ficando turva, foi ficando difícil. Em seguida, tudo foi escurecendo. Eu só senti o abraço de uma pessoa, um enfermeiro. Nitidamente eu vi um homem negro, forte. Ele me abraça e praticamente ele me coloca sentado numa cadeira de rodas. E dali para frente, eu não vi mais absolutamente nada. Foi a coisa mais impressionante da minha vida. Nada foi mais significativo do que essa passagem na minha vida. Porque quando eu apaguei, a última lembrança foi a cadeira de rodas. O homem negro me colocando naquela cadeira de rodas. E quando recobrei a consciência, eu estava internado naquela Santa Casa de Misericórdia ao longo de 3 dias. E eu havia me submetido a um tratamento urgente de coração. Por sorte, no momento em que eu cheguei na Santa Casa, exatamente o cardiologista da Santa Casa estava indo embora. Ele estava indo embora pela porta do pronto-socorro da Santa Casa, se despedindo de um amigo. Esse amigo, ele estava indo embora do trabalho, ele estava deixando a Santa Casa, e ele, o cardiologista da Santa Casa, passou por lá, não ia passar. Ele passou por lá para dar um abraço nessa pessoa, nesse homem que estava se despedindo do trabalho. E quando ele me viu na cadeira de rodas, o cardiologista, ele teve certeza absoluta que eu precisava de socorro imediato para o coração. Não fosse a presença dele ali e a sua ação imediata, eu teria perdido a vida. Ali eu permaneci ao longo de 3 dias desacordado. 4 pontes de safena. 4 pontes de safena. Quando recobrei a consciência, era o cardiologista. Ele estava próximo a mim e ele bateu assim no meu braço. Ei, campeão! Ei, campeão! Chegou na hora certa, hein? Mais 1 minuto e você não estaria mais aqui. Quando ele acabou de dizer isso, eu comecei a chorar. Comecei a chorar porque eu me lembrei de todos os detalhes. De todos os detalhes. O médico, inclusive esse cardiologista, ele também tomou conhecimento da minha história, porque eu não poderia jamais deixar aquela Santa Casa sem contar para ele tudo o que aconteceu. Assim como toda a minha família. De que eu tinha sido salvo por ela, a minha mãe, a minha amada mãe. Eu achava que talvez depois eu tivesse outra aparição da minha mãe, explicando o que na verdade aconteceu no dia do incêndio na casa, quando ela acabou sendo acusada por algumas pessoas de não ter desejado deixar a casa em chamas. Achei que a minha mãe fosse abordar esse assunto comigo em novas aparições, o que jamais aconteceu. Porque o que ficou demonstrado ali foi o amor
supremo de uma mãe pelo seu filho. A minha mãe apareceu única e tão somente para me salvar. Depois, eu acabei conhecendo pessoas espíritas que tentaram explicar essa passagem na minha vida. Me disse essa pessoa espírita que é assim, do outro lado do mistério, os espíritos não têm autorização para vir para esse plano, a não ser que haja um motivo muito especial na vida de um determinado espírito e que haja um pedido prévio, muito bem feito por esse espírito às autoridades de luz do outro lado. E foi exatamente isso que aconteceu, me explicou essa pessoa espírita. Evidente que o tempo lá é outro. O tempo do outro lado do mistério nada tem a ver com o tempo que nós medimos aqui. Mas a minha mãe, de maneira prévia, ela havia pedido uma autorização lá do outro lado do mistério para me salvar. Porque se eu não entro naquela cidade, era única. Depois daquela cidade, para que vocês tenham uma ideia, a próxima cidade só viria 120 quilômetros depois. 120 quilômetros depois. E aquela cidade era grande cidade e com recursos. Porque não é todo e qualquer hospital que está aparelhado para fazer uma cirurgia em caráter de urgência de coração. Aquela cidade estava. Foi ali que minha mãe me fez entrar. Eu acho fantástico o que aconteceu comigo. O que aconteceu comigo realmente foi um imenso de um milagre. E quando eu conto essa história, como eu dissera no comecinho da minha carta, a minha família inteira fica atenta e se comove. E tem até pessoas que não me conhecem, que quando escutam a minha história, elas acabam chorando. Porque elas vão entender a grandeza do amor de uma mãe pelo seu filho. Mãe é isso, sabe? Mãe é isso. Ela ama o seu filho independente do plano espiritual em que ela se encontra. Gente, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso porque eu tenho um objetivo com essa minha carta hoje. Eu imagino quantas e quantas pessoas estão agora ouvindo essa minha história e que a mãezinha não está mais aqui, nesse plano, como era o meu caso. Pois eu quero dizer para você, meu amigo, minha amiga, que independente da sua mãe estar no outro plano, estar do outro lado do mistério, ainda assim, ela te ama e se preocupa com você e luta por você. A pessoa espírita que me deu as explicações, ela disse que não é simples para uma alma, para um espírito, ter autorização para voltar para esse plano, para fazer o que minha mãe fez. Não é simples. É preciso que haja pedidos especiais e merecimento por parte do espírito. E a minha mãe só fez o que fez porque ela merecia. Isso me leva a crer, não que a pessoa espírita tenha me dito nada nesse sentido, mas me leva a crer que aquela coisa que falavam que a minha mãe escolheu não sair da casa em chamas, eu acho que não tem absolutamente nada a ver com a realidade, com a verdade. Foi um acidente, porque a gente sabe. Pegou fogo nos 3 cômodos de madeira, era uma casa de alvenaria, cômodos em alvenaria, e 3 que eram de madeira. E quando pegou fogo naqueles cômodos de madeira, o fogo pega numa velocidade incrível, e a fumaça não é a chama que mata inicialmente uma vítima. A fumaça intoxica, faz com que a pessoa perca os sentidos. E aí a pessoa cai. Então, por mais que tenham achado que era fácil a minha mãe sair daquele incêndio, no início dele, né, é o que as pessoas diziam, ela não quis sair. Não, eu prefiro acreditar que a minha mãe foi vítima.
foi vítima. Se bem que isso não é o mais relevante da minha história. Apenas eu queria destacar que o relevante da minha história é o amor que uma mãe sente por um filho. Amor capaz de verdadeiros milagres. Essa é a minha história. A história do Clóvis e da dona Glicéria, a minha amada mãe, que veio para este plano depois de 20 anos da sua morte, com o único objetivo de me salvar. O hospital inteirinho se comoveu com a minha história. As pessoas da minha família choram até hoje com a minha história. E hoje eu fiz questão de contá-la através do seu canal para que as pessoas curtam. Deem aí o seu joinha, se manifestem, se inscrevam no canal. E se não for pedir muito, eu gostaria que você também contribuísse com o canal do Paulinho Boa Pessoa. Abaixo do vídeo há a opção do Valeu Demais. Clique ali no Valeu Demais e contribua com o canal. Manda o que você puder, o que você quiser. A sua ajuda será muito bem-vinda. Agradeço a atenção de vocês todos.